Ok. E aí, já. Cadê o povo da turma, hein? Ô, querido. E aí? Bom, Bom, então beleza. está hoje passando as retas, né? Pegar uns exercícios aqui. Acho que eu vou até ver na plataforma se tem alguns exercícios legais aí. Deixa eu ver aqui. Esperar o pessoal chegar aí, né? Bom dia, amigos. Bom dia. Você tá com a mesma camisa que eu, Mário? Não, pô. Não, né? Ah, tá. Você tá me imitando aí. Aí, na verdade, o senhor que tá limitando, né? Aham. É. Cadê, rapaz? Peraí, tá? Enquanto que o pessoal entra aí, eu vou procurar aqui o livro aqui correto. Sem pressão, pô. Leva o tempo que precisar. Não, pressão é só em física. Como é matemática hoje, então a gente não é pressão não. Rapaz, É equação da essa foi reta. boa. Essa foi boa. Tá? Acho que semana que vem a gente vai ter a revisão de pressão, tá? Tranquilo, Acho então. que. Bom Cadê? dia, senhores. Esse aí. Achei aqui o Tudo bem, caderno, pessoal? rapaz. Alô? Alô, você tá ligando pra quem, rapaz? Alô, você? Opa, Senhor, tem que Quem ser, é? não é essa tonalidade, não. Você tem que manter no esse tom aí você, tá você errado. solta, entendeu? É porque a minha mãe tá aqui, né? Então não quero apanhar. Não, mas não é pra gritar, entendeu? Você só tem que manter a tonalidade, Alô, entendeu? você? Você tá gritando, peraí. Você tá Não, gritando, mantém. né, Arthur? Tem que assistir Gritando. mais, calma lá. Não tô gritando. Só levei um pouco. Você mantém, aí no você dá uma variada, entendeu? Tá bom. Alô, você. É. Sim, meu. Alô, você. Massa, eu queria. Ô, você tem que fazer o curso dele, hein, cara. Ele vai tacar o apagador do seu, certeza. Cara, minha mãe falou isso agora na aula dela. Aí, ó, coincidência, viu? Do nada, ela. Alô, você. Então, vamos lá fazer algumas questões aqui. Já escolhi aqui as questões que a gente vai estar fazendo, tá? Como vai ser uma aula de revisão, né, uma aula de exercícios, a gente vai fazer vários exercícios aqui com conteúdo misturado, tá? A gente vai começar por esses exercícios que vocês já estão vendo aí, e aí depois eu vou trazer uns outros exercícios misturados de conteúdos diferentes, mas que trazem a mesma abordagem que a equação da reta, a distância entre pontos, tá? Então, na verdade, esse aqui é equação da reta, beleza. Então a gente vai determinar aí algumas coisas importantes, tá? Deixa eu só mais um minutinho. Distância. Achei. Então, beleza, vamos começar aqui. Bom, para a gente começar essa questão, a gente vai entender o seguinte, ó. A gente vai. Eu vou fazer um plano cartesiano, não a necessidade, mas eu vou fazer só para mostrar para vocês, tá? Então, imaginem aqui o plano cartesiano, normalmente, como a gente já está acostumado a ver. Tá? Então, aqui nós temos o eixo Y, nós temos o eixo X. Eu vou desenhar dessa forma porque eu sei que os pontos que aparecem aqui, por exemplo, o ponto A é o ponto 00, então esse aqui é o ponto A. O ponto B é o ponto 13, então se eu marcar aqui o 1, aqui, 1, 2 e 3 no Y, o que vai ligar esses dois pontos aqui, né? Esse ponto, deixa eu tirar essa seta aqui. Então, quando eu juntar aqui, essa intersecção aqui vai me dar o ponto C,
ponto B, desculpa, e o ponto C é o ponto 4, 0, ou seja, 2, 3, 4. Então, aqui vai ser o ponto 4, 0, vai ser o ponto C. Portanto, pessoal, o nosso triângulo, tá? Eu vou desenhar aquele de vermelho, ó, é esse triângulo aqui, ó. Tá bom? Esse aqui é o nosso triângulo, tá? Essa questão, ela pede o seguinte, ó. Determine as equações das retas suporte dos lados do triângulo ABC. Então, nesse triângulo aqui, a gente vai calcular a equação da reta suporte. Então, nós temos 3 equações de reta para fazer. No estudo da equação da reta, a gente precisa conhecer algumas coisas, como, por exemplo, nós temos aqui a fórmula y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Então, o que eu preciso conhecer aqui? O que eu preciso conhecer é os valores de y0 e x0, que na verdade é um dos pontos, tá? A gente tem 3 aqui, então vai ficar tranquilo quanto a isso. E o m é o coeficiente angular da reta. Então, são 3 retas, então a gente vai ter, ó, esse aqui, o coeficiente da reta AB, aqui o coeficiente da reta BC, e aqui embaixo o coeficiente da reta AC. Tá? Nós vamos ter 3 retas para calcular. Vamos começar, claro, pela reta AB, né? Então, na reta AB, certo? A gente vai indicar assim, ó. Na reta AB, primeiro, o coeficiente angular de AB é simplesmente a variação de y com relação a x, tá? Em todos eles, essa é a fórmula. Lembrem-se que o coeficiente angular, por ser a variação de y com relação a x, isso aqui vai ser o y do primeiro ponto menos o y do segundo ponto, dividido por y por x, na verdade. Por x de um ponto menos o x do outro, tá bom? Nas nossas fórmulas, a gente tinha colocado AB, mas como tem outras letras aqui, eu não quero misturar as coisas. Essa aqui é a fórmula para o M, essa aqui é a fórmula da equação da reta. Então, nós vamos substituir e calcular primeiro o M e depois a equação da reta. Vamos lá calcular. Variação de Y, como é a reta AB, então vou pegar, ó, o B menos A. Então vai ser, ó, o Y de B é 3, menos o Y de A, que é 0, sobre o x de B, que é 1, menos o x de A, que é 0. E aí nós vamos ter 3 por 1, que dá 3. Ou seja, eu já sei que o coeficiente angular da reta AB, tá? Da reta que passa por AB, é 3. Daí, é só fazer o cálculo. Ó, y menos y0. Quem seria o y0? Eu posso escolher o A ou o B. Tanto faz quem eu escolha. Porque, matematicamente, se você escolhe o A, você vai fazer um cálculo. Se você escolhe o B, você vai fazer outro cálculo diferente. Porém, quando você fizer todas as simplificações, o resultado é o mesmo. Eu só não posso escolher o ponto C, porque o ponto C não tem nada a ver com o cálculo feito até agora, tá? O C vai ser no próximo cálculo. Então, aqui nós vamos colocar... Vou escolher o A, porque o A é mais fácil, é 0, tá? Então, vai ficar y menos 0 igual ao M, no caso o M aqui vale 3, vezes x menos o x de A, que é 0. Se eu escolho o B, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 3. Então, no final das contas, quando a gente multiplicar aqui por 3, vai dar 3, e o 3 daqui vai cortar, vai ficar 3 menos 3, vai dar 0 do mesmo jeito, tá? Então, as simplificações, no final das contas, vai nos levar ao mesmo resultado. Bom, mas vamos partir daqui. Então, se eu simplifico isso aqui, eu obtenho a seguinte reta, y igual a 3x. Acabou o cálculo. Se você quiser escolher naquele outro formato, passa o y para o outro lado, nós vamos ter 3x menos y igual a 0, que também é uma forma de escrever a equação da reta. Então, a primeira equação aqui, que diz respeito à reta que passa pelos pontos A e B, acabou, tá? Encerrou aí. Agora a gente tem que ver de uma outra reta. Vamos fazer a reta, por exemplo, BC. Tá? Na reta BC, o que acontece? Nós vamos calcular o M, tá? O coeficiente angular da reta que passa por BC, que também é a mesma fórmula, variação de y com relação a x, mas nós vamos substituir o y do ponto C, ó, que é 0. E o y do ponto B é 3. Ó. E embaixo é o x de B, é o x de C, na verdade, que é 4, menos o x de B, que é 1. Esse subtraindo fica menos 3, e embaixo fica 3, tá? Menos 3 dividido por 3, menos 1. Aí nós encontramos o coeficiente dessa reta, que é negativo.
Detalhe interessante, se o coeficiente é negativo, isso significa que a reta é decrescente, ó, vocês podem observar que ela está descendo, enquanto que a reta AB ela está subindo, essa está descendo, tá? Ela está diminuindo o seu tamanho, e que ela está aumentando. Tá? Depois que eu calculo o coeficiente, eu venho e substituo na equação da reta, y menos y0, só que o y0 eu posso escolher tanto do ponto B quanto do ponto C. Eu vou escolher do C porque tem um zero lá no ponto C, então vai ficar mais simples, tá? Aqui, ó, 0. O y0 vai ser 0. O m é menos 1. E o x, 0, nesse caso que eu escolhi o ponto C, vai ser 4. Ou seja, y vai ser igual a menos x. Esse menos com esse menos vai dar mais 4. E aí, uma das equações da reta pode ser escrita dessa maneira, ou você passa o x para cá, ele vai vir positivo, o y não mudou de lado, fica positivo, e o 4 passa para lá negativo, e aí você tem um outro formato de equação da reta, tá? Então você pode escolher esse formato ou esse aqui. Claro que em questões objetivas, você vai observar para o gabarito lá, ou melhor, para as alternativas e ver qual dos dois formatos é o que coincide com o que está lá. Ok? Então tem que ter esse cuidado. Tudo bem? É isso aí. Alguma dúvida, pessoal? Muito bom. Show, show, show. Vamos aqui. Um pouquinho. Vou pegar outra questão aqui. Ah, tá. Eu não vou fazer o do AC aqui, mas o processo é o mesmo, tá? Só não vou fazer para a gente não ficar só nessa questão aqui. Eu quero fazer outra questão aqui diferente. E vai ser mais legal para a gente, tá? Vamos pegar esse aqui. Ó, vamos fazer uma bem simples, ó, bem simples e bem direto ao ponto. Deixa eu printar ali e mostrar para vocês. Ó. Existem algumas questões, gente, que podem cair nesse formato aqui, tá? Quase impossível que isso aconteça, mas vai que acontece, né? Que é esse formato aqui, ó, uma equação da reta, ela passa por esse ponto e tem um coeficiente angular de menos 3. Qual que é a equação dessa reta? Observe que aqui, ó, ela está num formato não muito direto, ou seja, a gente vai usar a fórmula aqui, ó, como vocês vão ver. Essa aqui é a fórmula da equação da reta. Nós vamos substituir o valor do ponto, ó. O y do ponto é 3, o m é menos 3 e o x do ponto é menos 2, vai ficar menos 2, tá? E aqui, depois que a gente simplificar, teremos isso aqui, ó, menos 3x, aqui vai ficar mais 2, só que mais com menos dá menos, então vai ficar menos 6. E aí vamos passar esse 3 para o outro lado somando. Então, y igual a menos 6x, menos 6, mais 3, tá? Depois que a gente somar, o y vai dar menos 3x, menos 3. Então, observe ó, que nesse formato aqui você não consegue resolver. Então, você precisa passar o x para o outro lado. Fazendo isso, ele vem positivo, o y permanece positivo e o 3 vem positivo também. E aí a alternativa correta, tá? É a letra D de dado, tá? E aí você conclui aí a questão. Alguma dúvida? Ok. Tem como o senhor mandar no grupo lá depois? Mando. É assim, gente, ontem eu esqueci de enviar, eu acho, tá? Ontem não, ontem eu acabei esquecendo de enviar. Deixa eu mandar essas duas aqui, né? Eu vou logo enviar, porque senão eu acabo esquecendo e não mando para vocês. Não é nem por maldade, eu esqueço mesmo. Então, deixa eu mandar aqui. Eu vou mandar no grupo do Elite, né? Mas assim, tá? Eu tô mandando. Eu espero que você esteja usando mesmo. Porque algumas vezes acontece de eu mandar e os caras só deixam lá salvo, nem baixam no celular. Tá bom, Zé? Ok, Dedé. Sim?
que o senhor acha da vacina que estão vendendo no AliExpress? É confiável? Bom, eu não sei se é confiável. Cara, eu acho que não, né? O melhor esperar essa aqui é o Instituto. Será que taxa aqui no Brasil, velho? Oi? Será que se eu pedir vem taxado aqui no Brasil? Não sei, eu acho que você deveria comprar na Deep Web, né? Pra ser mais confiável. Aí é problema. Deixa eu Tem uma vacina aqui em casa também, pô, pra experimentar. falar. Sai fora, bicho. Deixa eu pegar aqui outras questões aqui pra gente estar fazendo. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? 2 segundinhos. Então, vamos lá. Olha só essa questão agora. Uma reta R determina, no primeiro quadrante do plano cartesiano, um triângulo isósceles, tá? Cujos vértices dão origem e os pontos onde a reta intercepta o eixo x e y. Se a área do triângulo for 18, qual é a equação da reta, né? Show, rapaz. Olha que questão bonita, né? Esse tipo de questão aqui é mais fácil cair no Enem, tá? É mais fácil. Então vamos tentar desenhar mais ou menos aqui. Nós temos o eixo y aqui, o eixo x. Então, o que basicamente essa questão traz pra gente, ó, é que vai ter aqui um triângulo, tá? Deixa eu tirar aqui esse flash. Basicamente vai ter aqui um triângulo, e ele diz pra gente que esses pontos aqui, ó, esses 2 pontos aqui, junto com a origem, ele vai formar aqui o nosso triângulozinho, tá? Então, esses são os vértices do triângulo. Uma coisa interessante aqui é que esse carinha aqui se torna um ângulo de 90 graus, então isso aqui é bem interessante, tá? Para a gente estar utilizando. E a única informação, além dessa, que ele dá ou melhor, as 2 únicas informações são que o ângulo aqui, ele vai ter que ser de 45, porque é um triângulo isósceles. Triângulo isósceles, ele possui os ângulos da base iguais. Se esse ângulo aqui é exclusivamente 90, porque sempre no plano cartesiano a junção dos eixos é 90 graus, vai sobrar 90 graus para os outros 2 ângulos. Se o triângulo é isósceles, isso significa dizer que os outros 2 ângulos têm que ser igual a 45, porque a soma total, então, dará 180. A gente aprendeu isso no primeiro ano do ensino médio. Outro detalhe importante aqui que a questão traz para a gente é que a área desse triângulo mede 18, mas a gente não sabe quanto que vale. Outra informação que a gente pode abstrair daqui é que esse ponto aqui, pessoal, é o ponto x e 0, tá? O y é automaticamente 0 porque ele não tem altura aqui. Essa parte aqui, quem é 0 é o x, tá? E o y não é 0. E aqui a gente sabe que os dois é 0, tá? Tanto o x quanto o y vai ser 0 nesse ponto. Essa é uma outra informação interessante para essa questão. O que nós vamos usar nessa questão? Lembre-se que a gente estudou como calcular a área de triângulo usando os pontos. Então, o que eu faço aqui nessa questão? Eu faço o seguinte. Primeiro, nós vamos usar a informação da área. E, ó, a informação da área diz para a gente que a metade do determinante desses pontos aqui, dividido por 2, é a área. Só que a gente sabe que isso daqui significa que o determinante dividido por 2 tem que ser igual a 18. Ou seja, se eu multiplicar cruzado, o determinante vai ter que ser igual a 36. Usando esse determinante, eu consigo, de certa forma, meio que verificar mais ou menos aí como que eu posso determinar a área desse carinha, tá? Então, essa é uma parte interessante, porque a gente pode determinar dessa maneira. Uma outra parte que a gente vai estar utilizando, outro conceito, é o M. O M é o coeficiente angular da reta, com que a reta faz com o ângulo, tá? O ângulo que a reta faz com o eixo X. Então, a gente vai observar, o ângulo que ela faz vai ser esse ângulo de fora. É sempre partindo do eixo X para a reta, tá?
Então, esse ângulo que vocês vão ver aqui é o ângulo de 135 graus, tá? Sempre no sentido anti-horário, tá bom, gente? Então, 135 graus. Então, uma outra forma de nós calcularmos o M é usando a tangente desse ângulo. E a tangente de 135 é menos raiz de 2 sobre... menos 1, na verdade, tá? Lembre-se que a tangente de 45 é 1, mas a tangente de 135 é menos a tangente de 45. A gente aprendeu isso no ano passado em trigonometria, tá? Se você tiver dúvida, entra lá no canal. Tem alguns vídeos sobre trigonometria, como que faz esse cálculo dos ângulos, tá? Aí é até interessante que pelo menos eu não preciso ficar explicando passo a passo, só você assistir outro vídeo lá, tá certo? Então aqui a gente já tem o M da equação da reta, que vai ser dessa forma aqui, né? Y menos Y0 igual a M x menos x0. Então nós já temos a equação da reta, que, ou melhor, o M, que é menos 1. Eu só preciso saber quem que é x0 e y0. Por exemplo, se eu escolher esse ponto aqui, pessoal, o y0 vai ser igual a 0. Espera aí, deixa eu socorrer uma minha aqui, rapidinho. Bota pra mamar aí, ó, Kennedy. Lança na linha pintadinha aí, a criançada fica louca. Essa vida de pai e professor é tenso. Que isso, velho. Tá mutado aí, professor. Obrigado. Então a gente viu aqui, né, do eixo XY, falei da reta tangente, ou melhor, do ângulo tangente que corresponde ao coeficiente angular, usando a tangente desse ângulo, né? Se você tiver dúvida em relação ao porquê que é menos 1, dá uma olhada na playlist que tem sobre trigonometria, tá lá no canal. Vai ter um monte de vídeo aí dando aula para vocês e para as outras turmas aí sobre esse conteúdo. Então é uma boa ideia vocês darem lá uma olhada e aprender, de certa forma, como que a gente vai fazer esse cálculo, tá? Agora, a gente vai ter um detalhe importante. Que detalhe importante é esse? O detalhe é bem simples, gente. Ó, vocês vão perceber que... eu vou fazer de uma maneira bem fácil essa questão. Vou até refazer ela aqui, que é o seguinte. Essa questão aqui, gente, ó, a gente vai... nós vamos fazer o seguinte, ó, eixo X e eixo Y, tá? Como eu mencionei para vocês aqui, vai ser o ponto, mas a gente vai observar duas coisas importantes, ó. Esse ângulo aqui é o ângulo de 45 graus, como eu mencionei para vocês, continua igual. Mas lembre-se o seguinte, ó. Esse ponto aqui, como eu mencionei para vocês, é o ponto x0, tá? E esse ponto aqui é o ponto 0y, porque, como estão nos eixos, tanto o x quanto o y naquele ponto respectivo vai ser 0. E esse ponto aqui é o ponto 0. Mas lembre-se o seguinte, são triângulos isósceles. Se eu disser que esse lado aqui, ó, pessoal, vale A, obrigatoriamente esse lado aqui vale A, não é verdade? Ou seja, nesse caso o x vai valer A, e nesse caso o y também vai ter que valer A.
Isso porque eles precisam ser iguais para que o triângulo seja isósceles. O M a gente calculou, claro, né? Utilizando aqui o ângulo de 135 graus como referência, ou seja, é a tangente de 135 que vai dar menos 1. Então, nós temos o M. Como que eu faço para descobrir o X e o Y aqui ou calcular o A? Simples. A gente sabe que a área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. E a gente sabe que a base é A e também a altura é A, porque eles precisam ser iguais, tá? Logo, A vezes A vai dar A ao quadrado dividido por 2. Eu não preciso usar o determinante. Usar o determinante ia dar muito mais trabalho para fazer esse mesmo cálculo. Só que a gente sabe que a área vale 18, ou seja, isso aqui vale 18. Multiplicando cruzado, eu sei que A ao quadrado vai ser 36 e, portanto, o A vai ter que valer 6. Então, eu já sei o valor de A e sei o valor do 18. Então, esse ponto aqui é o ponto 60 e esse ponto aqui de cima é o ponto 06, tá? Agora eu vou fazer o cálculo da equação da reta, que é bem simples, ó. Y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Vou substituir os valores respectivos. Vou escolher esse ponto aqui como referência. Posso escolher qualquer ponto aqui. Só não posso escolher o ponto 00 aqui, porque ele não faz parte dessa reta, tá? Ele está fora dessa reta. E aí eu vou substituir os valores, ó. Se eu escolher esse ponto aqui, o y vai ser 0. O m é menos 1. O x0 vai ser 6. E agora é só eu efetuar a distributiva. Então, o y vai ser igual a menos x mais 6. Como as questões estão com o x e o y juntos, só vou passar o x para o outro lado. Então, passando o x para o outro lado, ele muda de sinal. E o 6 vai permanecer antes do igual. Vejam a diferença, tá? Aqui, ó, o 6 permaneceu do lado direito da equação. Enquanto que nessas outras aqui, ó, o C, que seria o termo independente, está do lado esquerdo, tá? Então, sempre observem como que está escrito aqui no resultado para você escrever seu resultado. Porque se você, por exemplo, se você não presta atenção aqui, você poderia achar que tem que passar tudo para um lado. Imagina que eles envolvem esse formato aqui com esse, para fazer pegadinha. Aí, às vezes, a gente acaba errando por conta de alguma pegadinha nesse quesito, tá? Então, eu ia resolver de uma outra maneira. Essa maneira aqui está bem mais fácil, bem mais simples. Eu vou mandar o print aqui para vocês. Deixa eu só tirar essa parte aqui, que isso aqui não precisa. Onde que eu pego? Acho que é aqui, exportar. Mais um exemplinho aí para vocês. Bom, então é isso aí. Vamos fazer a nossa última questão de hoje, tá? Deixa eu pegar aqui. Essa aqui vai ser legal porque ela traz diferente aqui. Então vamos ver o que diz essa questão, ó. Uma reta tem coeficiente angular igual a menos 2, ela passa por esses dois pontos, e ele pede a soma do coeficiente linear com o valor de K. Bom, então vamos lá fazer esse trem aqui, né? Então nós sabemos que o M vale menos 2, certo? Isso significa dizer que a equação da reta vai ser essa aqui, ó. No lugar do M eu vou colocar o menos 2. E aí, pessoal, eu posso escolher um desses dois pontos para resolver essa conta. Como eu já sei que esse ponto é o 3, 4, eu vou vir aqui e vou colocar o 4 no lugar do y0, e o 3 no lugar do x0. E vou resolver dessa maneira, tá? Aí eu encontro a equação da reta, ó. Y menos 4 igual a menos 2x mais 6. Passo o 4 para lá somando, então y vai ser igual a menos 2x mais 10, porque o 4 que está negativo passa para lá somando, tá? Essa é a equação da reta. E, por exemplo, eu quero saber o valor de K. Como que eu faço para saber o valor de K? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar a equação da reta,
Vejam que aqui, ó, o y é o valor de k, então o y vai ser k, então vai ficar assim, ó, k igual a 4x, né? Menos 2x, só que o x vale 4, então vai ficar menos 2 vezes 4, mais o coeficiente linear, que é 10. Então, k vai ser igual a menos 8 mais 10, ou seja, k vai ser igual a 2. Ora, para eu resolver o processo final, o coeficiente angular linear é 10 e o k vale 2, ou seja, resposta final 12, como vocês podem ver aqui, tá? Esse aqui é o linear. O coeficiente linear, quando a reta está nesse formato, o coeficiente linear é sempre o termo independente, sem variável, tá? Tome cuidado, por quê? Porque se tiver nesse formato aqui, pessoal, ó, tá vendo aqui? Ele precisa passar para o outro lado. Você precisa isolar o y, tá? Para você poder dizer que esse carinha aqui, sem variável, é o coeficiente linear. E esse aqui é o valor de k, somados dá 12. Alguma dúvida, pessoal? Não, né? Então, a gente vai encerrar nossa aula por hoje. Amanhã a gente vai ter mais revisão, então eu vou deixar a atividade para amanhã. A gente vai fazer um trabalhinho, fazendo ponto já, tá? E aí, hoje vocês estão liberados, vocês estão aula de educação física daqui a pouco. Só peço que vocês aguardem 2 minutinhos aí, não saiam, para eu poder fazer a chamada, tá?